Meu nome é Sônia Maria Oliveira de Barros, eu nasci em 1956 no bairro da Pompeia. Era um bairro bastante amplo, bem gostoso, cheio de crianças. Meu pai e minha mãe se casaram em 1952. Naquela época, as mulheres casavam com uma idade bem cedo, minha mãe tinha 16 anos, mas eles não conseguiam ter filhos. Ficaram 4 anos tentando. Minha mãe fez um tratamento que eu nem imagino qual seja, na década de 50, como seria a reprodução humana, mas enfim, deu certo. E aí eu nasci em 1956 e sou filha única, a única filha do casal. Tive uma infância bastante tranquila, sempre fui uma criança que gostava muito de ler. A minha diversão era a leitura. Eu li todos os livros de Monteiro Lobato, todos os livros da literatura brasileira. Eu gostava, não fazia isso porque era pedido pela escola ou porque alguém dizia que eu tinha que ler. Não, eu sempre gostei de ler. E era interessante, até hoje eu lembro com bastante alegria a primeira enciclopédia que eu ganhei. Olha que coisa, ganhar uma enciclopédia. E com 5 anos eu ganhei no Natal, não sei se foi do meu pai, não sei se foi dos meus avós, mas eu ganhei um pianinho de cauda. E aquilo foi um desafio enorme para mim. Eu queria tocar aquilo e não conseguia. Aí o meu pai disse: "Você gostaria de aprender piano?" Gostaria, não sabia ler ainda, né? 5 anos. Gostaria. Então ele me matriculou numa escola de piano e com 6 anos estava eu lá aprendendo música e aprendendo a tocar. E adorava. Em 9 anos eu tive o diploma de piano, eu fiz história da música, todas as matérias complementares, análise musical. Naquela época tudo isso era exigido pelo conservatório. E com 14 anos eu me formei. Foi bastante legal. Para mim, né? Eu gostava muito dessas coisas. A gente morava numa casa, num sobrado, e ao lado, uma outra casa que não era um sobrado, era uma casa diferente. Eu tinha uma vizinha que trabalhava no Hospital das Clínicas, a dona Lucinda. Até ela foi madrinha de civil do meu casamento. A dona Lucinda, ela fazia parte da equipe do Dr. Álvaro Bastos, do professor Dr. Álvaro Bastos, que era bastante conhecido. Ele fazia ginecologia na adolescência, era professor também de Jundiaí. Então ela me falou: olha, você precisa conhecer o Dr. Álvaro, porque o Dr. Álvaro, ele trabalha com adolescentes e ele pode ter alguma proposta para você trabalhar junto com a equipe dele. Eu falei: mas eu tinha quanto? 15, 16 anos? Era muito cedo. Mas ela me levou. E o Dr. Álvaro, naquela época, estava abrindo um consultório, uma clínica gigante na Avenida Rebouças. Então era ele, mais um ginecologista, um clínico geral, um cirurgião plástico. E eu fui fazendo parte da equipe e eles me convidaram para coordenar, olha só, a parte de recepção e organização de consultas, de pacientes, de retornos, de cirurgias. E eu fui fazendo, eu fazia colegial de manhã, na época chamava colegial, acho que era primeiro colegial. E à tarde eu ia para a clínica. Eu gostava muito, conheci muita gente famosa, ele tinha uma clientela de pessoas famosas, conheci os cursos de gestante que iniciaram lá, conheci alguma coisa dos atendimentos psiquiátricos, tinha uma psiquiatra maravilhosa. Então, de uma forma ou de outra, eu comecei a me enveredar pela área de ginecologia e obstetrícia e gostar muito. E comecei com essa parte de organização de serviços. Então eu decidi
fazer enfermagem. Mas eu ainda tinha dúvida, eu não sabia se eu ia fazer enfermagem, se eu ia fazer direito. Eu gostava muito de direito, eu gostava de filosofia. Eu não sabia, estava em dúvida. Aí eu prestei os dois, entrei nos dois, aí a dúvida continuou mais forte. Aí eu entrei na Escola Paulista de Enfermagem. Eu vim conhecer e imediatamente senti que ali era o meu lugar. Porque era um lugar de gente muito séria, gente muito competente. Eu gostei, eu me entrosei, eu achei que aquilo era o meu lugar. Conheci a faculdade de Direito e eu achei assim muito descolada demais para o meu perfil. Então eu decidi ficar na Escola Paulista de Enfermagem. E eu entrei no ano de 1975. Primeiro dia de aula tinha uma manifestação fechando Napoleão de Barros, que era pela federalização da Escola Paulista de Enfermagem, que era uma escola particular, não era uma escola federal. E no ano que eu entrei, era federalização. E de fato, a gente começou as aulas em fevereiro, foi federalizada em março. Então eu já entrei numa escola federal. E aí, adorei, fui cada vez mais me envolvendo, gostando bastante, sempre fui uma aluna dedicada, fui boa aluna, isso é verdade, não é uma característica, é uma constatação. E a gente fazia as aulas de anatomia, naquela época, não sei como é hoje, mas naquela época, alunos do terceiro ano de medicina, que tinham passado nos exames, tinham ido muito bem, eles faziam monitoria nas aulas práticas de anatomia. Então, cada um deles assumia uma mesa com as peças anatômicas e os grupos eram divididos e a gente ia praticar a teoria da anatomia ali e tinha os monitores que nos ajudavam a reconhecer o que a gente estava vendo nos atlas. E foi assim que eu conheci o Dr. Newton de Barros Júnior. Ele era um monitor lá das aulas de anatomia, mas não conheci só o Newton, conheci o Dr. Pedro Lacordia, conheci o Dr. Fábio, vários, todos eles eram monitores. E o engraçado que o Dr. Newton era uma pessoa, era uma carta fora do baralho para mim, porque eu tinha uma colega da minha classe que ela inclusive tinha um problema na perna e as pessoas, ela era muito protegida por nós todas, ela protegida, e alguém nos disse que ela era apaixonada pelo Dr. Newton. Então, para mim, o Dr. Newton não existia, então nem olhava. Bom, aí foi primeiro ano, segundo ano. No final do segundo ano, no início do terceiro ano, vamos dizer assim, nós tínhamos também, quem tinha as melhores notas e disponibilidade, era oferecido pelo Hospital São Paulo o plantão no pronto-socorro. Naquela época, o pronto-socorro era na esquina da Napoleão com a Botucatu, não, minto, com a Borges Lagoa. Era um pronto-socorro antigo, não havia local para internação. A internação era no sexto andar, a internação de pronto-socorro masculina, e no outro andar a feminina, que eu não me lembro qual era. E imagine só uma enfermaria de retaguarda de PS, é um negócio gigante. E eu fui enfermeira responsável à noite, né, pelos plantões, não era enfermeira, mas era uma estagiária responsável pelos plantões no pronto-socorro masculino do Hospital São Paulo. Era um negócio assim bastante sério, eu gostava muito, porque você conseguia pôr em prática tudo que você estava aprendendo, tanto do ponto de vista de administração, como do ponto de vista de assistência de enfermagem a diversos tipos de pacientes graves, trauma, problemas cardíacos, problemas pulmonares e assim por diante. Um dia, então, a gente sempre fazia de tudo para dar conforto para os pacientes, para eles poderem dormir um pouco à noite, descansar.
Então eu dava toda a medicação, fazia todos os controles, passava tudo para os médicos responsáveis pelos leitos. Aí eu já ia diminuindo a luz para que os pacientes pudessem, isso é muito importante, ter um ambiente hospitalar adequado para um pouco de descanso. Aí eu escutei um tumulto no corredor, vozes. Aquilo já me irritou profundamente. Eu fui pisando duro. Cheguei lá, estava um dos amigos do Newton, hoje nosso compadre, o Dr. Sauro Banharese, excelente cirurgião pediatra, daqui do hospital também, tinha passado mal. E estava toda a família dele, ele estava na praia e ele passou mal. Ele teve alguma coisa neurológica, não me lembro. E a família veio todo mundo de bermuda, maiô com saída de banho por cima, e todos italianos, pessoas maravilhosas, falam alto. E eu fui lá para saber o que estava acontecendo, porque ia perturbar o sono dos meus pacientes. E conversei mais ou menos, não conhecia, e veio o Dr. Newton, me viu. Ele sempre foi muito amigo do Dr. Sauro. E aí ele veio conversar comigo. Olha, ele passou mal, vamos fazer tal e tal exame. Aí eu me prontifiquei. Se precisasse de alguma coisa, eu estava na retaguarda do PS masculino, ficariam à vontade, é só me chamar que o que eu pudesse eu ajudaria. Bom, isso passou, também passou a algazarra, porque de uma forma ou de outra, não sei se eu fui simpática ou não, mas se percebeu que o hospital não é um lugar de muito barulho, né? Enfim, no dia seguinte, eu dormi, porque era um plantão noturno, e eu acho que era um sábado. Quando eu acordei, eu recebi um telefonema. Dr. Newton falando assim: alô, olha, aqui é o Newton, eu estou te ligando para dar notícias do Dr. Sauro. Até hoje a gente dá muita risada disso. E então foi assim que a gente começou a conversar, a sair, a perceber que a gente tinha muitos elementos em comum, gostamos de história, de geografia, sempre conversamos muito. E o Newton estava no 5º ano e eu estava no 3º ano de enfermagem. Aí nós namoramos, no ano seguinte nós nos casamos e aí logo tivemos a primeira filha, que é a Fernanda. Ela nasceu em setembro de 1978. Foi assim uma coisa bastante emocionante, essa nossa história. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque é uma coisa feliz, são lembranças felizes de tudo isso que aconteceu, né? Aí, em seguida, aí eu me formei. Quando a Fernanda nasceu, eu ainda tinha que terminar a habilitação, eu já tinha feito muitos créditos, eu adiantei os créditos, eu fiz habilitação em enfermagem obstétrica e eu adiantei vários estágios, não tirei férias. Então, quando ela nasceu, eu pude acompanhar com tranquilidade e eu retornei e terminei. Então, eu me graduei em 77 e me habilitei, naquela época era assim que se chamava, uma habilitação, que nada mais era do que um curso de graduação ainda, não era pós. Eu fiz habilitação em enfermagem obstétrica. Logo que a Fernanda nasceu, nos anos 78, ela teve alguns problemas de saúde muito difíceis de serem diagnosticados. E o pediatra dela era o Dr. Wagner Silvestrini, também aqui da Escola Paulista de Medicina, e ele suspeitou de uma intolerância à lactose. Naquela época não havia como fazer esse diagnóstico, então ela passou a tomar leite de soja, que naquela época era importado. Foi uma época difícil, o Newton dava um plantão só para comprar o leite, porque era um leite que tinha que comprar na Dinamarca e aí vinha para o Brasil. Por conta desses
amamentar, não amamentar, dar leite de soja, não dá, eu engravidei novamente. E quando a Fernanda tinha 1 ano e 1 mês, nós ganhamos uma outra neném, a Adriana. E imaginem só, tinha uma neném de 1 ano e 1 mês e a outra recém-nascida. A juventude ajuda, né? Ajuda, as vós ajudam. E para nós foi muito bom. Acho que a minha juventude ajudou, né? E aí eu disse, bom, vou ficar cuidando das meninas e depois eu volto, porque eu queria continuar os meus estudos, queria fazer pós-graduação, sempre gostava muito de ensinar, de discutir, de apresentar trabalho, sempre adorei. Então eu falei, quando as meninas estiverem na escolinha, eu volto e vou fazer pós-graduação. Só que naquela época, o departamento de enfermagem, naquela época era departamento, estava precisando de monitores, que não eram monitores, na verdade, eram bolsistas de aperfeiçoamento pessoal. Era assim que se chamava essa bolsa, que eu acho que inclusive é a Sociedade para o Desenvolvimento da Medicina que proporcionou isso para a escola. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim, eu tenho no meu certificado. E aí, a doutora Carlota Cosupoli, que era a chefe naquela época, me chamou e disse, Sônia, você tem essa bolsa de aperfeiçoamento profissional para você acompanhar os alunos em estágio no centro obstétrico, no puerpério ou no pré-natal, aonde for necessário. Então, você vai ter uma carga horária. E assim, mesmo com as meninas bem pequenas, como eu tinha minha sogra, minha mãe que ajudavam muito, eu 4 horas por dia exercia a minha atividade profissional como enfermeira obstetra, junto com as alunas dos cursos da escola de enfermagem. Fiquei 1 ano fazendo isso e aí eu engravidei do 3º filho. Aí veio o menino, o Eduardo. E foi muito bom, ele nasceu, a Adriana tinha 1 ano e 1 mês. Então, eles são uma escadinha. Tinha 1, 2, 3 anos, aí vai subindo, 2, 3 e 4, até hoje é assim, claro, data de nascimento é fixa, mas enfim. E eu acho que foi ótimo, porque eu falava para o Newton, agora quando acabar a fralda, chupeta e mamadeira, acabou. Acabou. E o Eduardo nasceu em 1981. 1 ano depois, eles todos estavam na escolinha, eu voltei a estudar na Escola Paulista. Eu fiz a especialização em enfermagem obstétrica e continuei bolsista. Foi uma época difícil, porque eu estudava de manhã e à tarde continuava com as atividades de ensino junto com as alunas da Escola Paulista de Enfermagem. Em 1980, então eu fui fazendo um currículo razoável, porque a gente apresentava trabalho, a gente tinha projetos, tinha uma opção de coisas. Então, em 1985, no final do ano, abriu uma vaga para a disciplina de enfermagem obstétrica, no departamento de enfermagem obstétrica, porque tinha obstetrícia e ginecologia, 2 disciplinas. E eu fui concorrer. Fiz o concurso, prestei o concurso com 8 candidatas. Eu lembro que foi, assim, bastante difícil, mas tinha bastante prática, né? Eu tinha muitas horas de ensino teórico-prático em campo, muito parto, muitas consultas pré-natais, muita assistência puérpera. E não, naquela época não tinha tanto artigo publicado, porque essa bolsa de aperfeiçoamento profissional não visava pesquisa. A gente fazia, mas não fundamentalmente isso. E aí eu fui aprovada e a partir de 5 de dezembro de 1985 eu passei a ser professora auxiliar da disciplina de enfermagem obstétrica da Escola Paulista de Medicina nessa época.
E aí foi muito interessante essa minha carreira de docente, porque eu entrei como professora auxiliar, fiz todos os passos para progressão na carreira. Aí, em 2 anos, eu terminei o mestrado e aí eu passei para o segundo nível da carreira. Para o terceiro nível, eu precisaria do doutorado. Então, em seguida ao mestrado, eu já me matriculei no doutorado e nessa época, foi em mais ou menos 1993, foi a época que o doutor Antônio Fernandes Moron começou a montar ou montou a disciplina, o setor de medicina fetal da disciplina de obstetrícia da Escola Paulista de Medicina. E ele me convidou para, como docente, participar da equipe, participar do trabalho, participar de toda a parte científica, porque era alguma coisa muito, muito nova no Brasil. E eu fui, as alunas foram, a gente atendeu pré-natal de altíssimo risco, acompanhamento de partos, segmento pós-parto, tivemos muitos trabalhos publicados e o Dr. Moron foi meu orientador de doutorado, porque naquela época, no pré-natal normal, a gente observava muitas gestantes que haviam tentado interromper a gestação com o uso do misoprostol, que não servia para isso, mas se usava isso. E então a minha tese foi sobre isso, o acompanhamento, o desenvolvimento dos fetos cujas mães haviam tomado o misoprostol. Foi muito importante para nós todos, nós ganhamos bastante prêmios internacionais, tivemos várias publicações, muitos trabalhos publicados. Foi assim, eu senti que foi uma época que o meu doutorado foi bastante significativo. Eu fui convidada para dar palestra no Brasil inteiro, que as pessoas queriam saber o que poderia acontecer com o uso do misoprostol. Bom, depois de 90, ainda nesta época, não só do ponto de vista da carreira, mas do ponto de vista da carreira de professor, eu tive a oportunidade de participar de muitos órgãos colegiados da Escola Paulista de Medicina. Câmara Curricular, olha, todos. Não teve um órgão que eu não participei. Isso foi um aprendizado enorme. A CPPD, que era a Comissão Permanente de Pessoal Docente, desde quando eu era professora assistente, não era auxiliar, a segundo nome eu esqueci, mas eu participava junto com a Missaco Sampaio. Foi a época que as universidades tiveram que implantar CPPDs e nós discutimos muito como avaliar os docentes, fizemos as tabelas. Olha, foi assim um crescimento profissional muito significativo, paralelo ao crescimento da profissão, inerente à profissão propriamente dita. E em 94, eu defendi então a tese de doutorado em 7 de dezembro. Alguns dias depois, foi criada a Universidade Federal de São Paulo. Então, a Escola Paulista de Medicina passou a ser uma das unidades acadêmicas, né, da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, a Escola de Enfermagem. Então, também foi bastante significativo. Terminei o doutorado e já estava numa universidade, aí como professora adjunta. Então, continuei, houve muitas mudanças. Então, nós, como escola, participávamos de órgãos colegiados da universidade. Eu participei de todos. E dentro da própria escola também havia os órgãos colegiados correspondentes. Eu fui chefe da disciplina de enfermagem obstétrica por 9 anos. É bastante.
são pessoas talentosas. Foi, assim, um desafio bastante grande. Em termos de artigos publicados, trabalhos aceitos internacionalmente em congressos, alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado. Foi, assim, bastante intenso. No ano de 1999, um amigo nosso, formado com Newton, Dr. Nelson Nerschlag, assumiu a presidência do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu me lembro que o Nelson me telefonou, aliás, telefonou para o Newton e falou que preciso falar com a sua mulher. Ele falou: Sônia, eu tenho uma faculdade de enfermagem aqui. Ninguém sabe o que fazer com a faculdade, mas a diretoria quer que a faculdade seja a melhor do Brasil. Então eu preciso de alguém com experiência. E naquela época eu já tinha bastante experiência de administração escolar, vamos dizer assim, né? Tanto de escola como dentro de universidade. E eu queria que você viesse aqui e queria saber se você pode nos ajudar. Aí eu fui, né? Porque toda vez que alguém lança um desafio, eu adoro o desafio, porque quero superar. E eu fui e levei um susto, porque o Nelson tinha uma sala do lado da recepção, a recepção era no 3º andar, era uma salinha pequenininha, uma cadeira, uma mesinha, não, 2 mesas, era o Dr. Zuckerman e ele, e 2 cadeirinhas. Aí eu fui lá, ele: olha, Soninha, assim, nós temos uma faculdade, assim, assado, não sei o quê. Puxou da gaveta, pá, e pôs assim: olha, tá aqui toda a documentação. Você leva, estuda e me faz uma proposta. Olha, acho que foi o maior desafio da minha vida. Porque toda a experiência anterior que eu tinha tido era experiência com escolas, como uma escola federal, como universidade. Embora haja uma legislação maior, que é única para todos, há muita diferença entre as escolas privadas, eu tinha experiência zero, e as escolas federais. Então isso foi maravilhoso, porque me fez estudar muito. Eu estudei muito, fui ler todas as legislações, conversei com pessoas que já tinham mais experiências em escolas privadas para saber como que era o trâmite. E fui lá e falei: olha, Nelson, eu li, eu acho que eu tenho um plano para atingir o que a diretoria quer. O plano é esse. Aí ele falou: excelente, você começa a trabalhar amanhã. Aí eu levei um susto. Como assim eu começo a trabalhar amanhã? Não, você tem que vir, nós vamos fazer, a diretoria quer o seu plano, nós vamos fazer, o presidente já aceitou, o presidente que vai entrar já aceitou. Eu falei: ai, meu Deus. Então, foi um desafio, assim, espetacular, eu diria, em termos de crescimento profissional. Então, eu fui à Unifesp e conversei com as minhas colegas, falei para elas: olha, eu me dedico aqui desde 79, desde 80. Eu já galguei todos os degraus, já fui 9 anos chefe de disciplina. Então agora eu quero que vocês me deem o voto de confiança. Eu vou passar a fazer 20 horas, porque eu fazia 40 horas DE. Eu vou fazer 20 horas, eu vou continuar vindo, mas eu não vou para campo de estágio, porque vai ser impossível. Mas eu vou continuar vindo, continuar participando e vou ser diretora da Escola de Enfermagem do Einstein. E aí foi, gente. Foi um desafio gigantesco, mas eu me orgulho muito de tudo
que eu pude ajudar a construir na continuidade. Aquela faculdade tem uma história maravilhosa de valores, de missão, e foi muito bom, nós conseguimos, nós levantamos a faculdade porque havia uma vontade enorme da diretoria. O Instituto de Ensino e Pesquisa se fortaleceu, cresceu, e daquela salinha pequena ele mudou para uma área enorme. A faculdade de enfermagem, eu tive a oportunidade, inclusive, de dizer como eu queria que ela fosse construída, como eu queria que fosse a sala de aula, que instrumentos, qual fisicamente, como que seria a cadeira, como, tudo, absolutamente tudo, e principalmente o fortalecimento do corpo docente. Mas o Instituto pediu mais, o Instituto queria cursos de pós-graduação lato sensu, queria residência médica. Então eu participei de todos esses projetos, os projetos todos foram aprovados, a residência médica foi aprovada, e hoje a gente vê o crescimento do Instituto de Ensino e Pesquisa, com escola de enfermagem, escola de medicina e outras 1000 cursos de pós-graduação, treinamento em serviço, bastante coisa. Então é uma época que eu conheci muita gente, muitos profissionais sérios, todos sérios, que me ajudaram a crescer e que eu pude colaborar com alguma coisa no seu crescimento profissional. Eu saí da sociedade israelita em 2011 e voltei para tempo integral para a Escola Paulista de Medicina. Voltei a fazer 40 horas, dedicação exclusiva, e aí então eu fiquei mesmo com bastante trabalho na pós-graduação, projetos de CNPq, projetos de FAPESP. Uma coisa importante que aconteceu comigo, a sociedade, na época do Einstein, houve a criação, exatamente em 96, de uma lei que criava os comitês de ética em pesquisa institucionais. E eu era do Comitê de Ética da Unifesp, e aí o Dr. Nelson já me colocou no primeiro Comitê de Ética em Pesquisa do Einstein. E o presidente era o Dr. Pinos, uma pessoa maravilhosa. Então, nós montamos todo o esquema de análise ética das pesquisas no hospital, assim como montamos aqui na Unifesp. E o hospital israelita me indicou para o Ministério da Saúde como um possível membro da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Aí, um belo dia, estou eu em casa e recebo um telefonema do Ministério da Saúde dizendo que eu estaria integrando a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, para analisar todas as pesquisas de grupo 1, que são as pesquisas de testes de drogas farmacêuticas, que seriam desenvolvidas no Brasil. Naquela época, o presidente da CONEP era o Dr. William Saad. Eu aprendi muito com o Dr. William sobre como analisar, como expressar os pareceres sobre um projeto de pesquisa. Foi, assim, muito importante para a minha carreira. Eu viajei o Brasil inteiro dando palestras sobre análise ética de pesquisa, fui no Congresso Nacional, fui no Senado em ocasiões especiais, eventos especiais, representando a própria CONEP, e eu saí da CONEP, eu fiquei fiquei 8 anos como membro titular da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Bastante. Então, eu tive muitos fatores excelentes da minha vida que só contribuíram para o meu desenvolvimento profissional.
Então, quando eu voltei para a Unifesp, em 2012, como dedicação exclusiva, professora... eu esqueci, eu tinha feito livre docência já, por isso que eu na verdade, depois de adjunto, tem professor... Bom, eu sei que eu tive a minha progressão, porque eu já era professora livre docente, esqueci de falar, e aí houve uma mudança muito grande nas legislações da carreira docente e o professor titular, que até aquela época era um concurso à parte, então mesmo que eu tenha sido professora concursada, para ser titular eu teria que fazer um outro concurso público. Isso mudou e o professor titular passou a ser um outro nível, o último nível da carreira docente. Aí eu me preparei e em 2015 eu submeti o meu currículo a uma avaliação para ascender ao nível de professora titular da Escola Paulista de Enfermagem. E eu consegui, né? Eu consegui. E também nessa época a professora Lucila me convidou para ser sua vice, para ser vice-diretora. Ela queria continuar sendo diretora e eu seria vice-diretora. Aí nós fomos eleitas, eu fui a vice-diretora da professora Lucila e no meio do seu mandato ela se aposentou e eu passei a ser a diretora da Escola Paulista de Enfermagem. E também fui editora da nossa revista, da revista Acta Paulista de Enfermagem, durante bastante tempo, porque era uma das atividades que a professora Lucila pediu para eu fazer, que foi uma coisa importante para mim, eu aprendi muito, que era uma outra coisa, ser editora de revista científica. Mas são coisas que eu amei fazer e me sinto uma profissional realizada, eu olho para trás, eu não vejo nada que eu deixei de aproveitar. Eu aproveitei tudo para a minha evolução como profissional e como ser humano. Aí eu me aposentei em 2018, no início do ano, e aí eu fiz outros desafios. Um outro desafio que eu tinha na minha vida, uma coisa que eu nunca fiz, era dançar. Eu sempre adorei os musicais da Broadway, peças musicais. Então eu fui aprender Jazz Broadway. E hoje é isso que eu estou fazendo. Logo a gente estaremos apresentando um outro espetáculo. Ah, e a minha família? A família linda. Família linda. Então eu tive 3 filhos, como eu já falei, eles têm diferença de 1 ano de idade. E no início, quando são pequenos, é trabalhoso, mas depois é maravilhoso. Porque eles são... não há uma diferença temporal, 1 ano é muito pouco. Parece que todos têm a mesma idade. E eu era muito moça quando a Fernanda nasceu, tinha 21 anos. Então, quando a Fernanda tinha 10 anos, eu tinha 30. E assim, Adriano e Eduardo. Então, nós sempre fomos muito amigos. Foi uma relação muito legal, eu acho, muito próxima de todos os filhos. Não teve diferença, porque todos tinham uma idade parecida. A Fernanda, quando ela era pequena, ela às vezes ia até com o pai, quando ele ia fazer curativo na perna de paciente, meu marido é cirurgião vascular, e eu dizia, meu Deus, ela vai ser médica, ela vai ficar impressionada, ela vai achar que só tem isso na vida. E eu tomei um susto, porque quando ela teve que escolher se ela ia fazer exatas, humanas ou biológicas, ela escolheu exatas. Falei, como? E ela fez engenharia civil, e depois ela fez toda a pós-graduação em desenvolvimento de projetos.
e tem toda a certificação internacional. Ela trabalha na GE, nos projetos internacionais, e tem uma ONG, o projeto Segunda Chance, tem gatos e cachorros, é uma coisa que nós sempre tivemos, sempre ajudamos, e hoje ela tem uma ONG, trabalha bastante. A Adriana foi a única que foi para a área biológica. A Adriana, a segunda filha, ela fez biomedicina. E quando ela estava para fazer estágio, eu falei para ela, então você vem fazer estágio aqui no Einstein comigo. Mas no que eu vou fazer? Mãe, você vai fazer na pesquisa clínica. Naquela época, eu já era do comitê de ética do Einstein. O chefe da pesquisa clínica era o Dr. Álvaro Avezum, dos maiores pesquisadores brasileiros, é só isso. Ele que montou a pesquisa clínica lá do Einstein. E eu falei com ele, se pode trazer a Adriana. Então, a Adriana, ela aprendeu as boas práticas clínicas e toda a conduta diretamente com o Dr. Álvaro Avezum. Ela trabalhou depois, quando ela se formou, ela trabalhou com ele, trabalhou com o Dr. Fred Goldenberg, que também era do Einstein, trabalhou com os maiores pesquisadores brasileiros. E hoje ela trabalha na Merck. Também continua com pesquisas clínicas, pesquisas de ponta. Hoje ela trabalha com projetos de oncologia, esses tratamentos novos de imunoterapia, que são revolucionários. E a Adriana tem uma filha, que é a Amanda. A Amanda hoje tem 13 anos, é uma menina muito linda, a avó só pode falar isso, mas é mesmo. Ela dança balé, é uma bailarina espetacular. Ela esteve agora recentemente na Itália, em Florença, 15 dias para um curso e concurso. Depois esteve em uma outra cidade italiana, no litoral, que eu esqueci o nome, que eu também fui, mas esqueci o nome. E esteve em Los Angeles concorrendo no Ballet Beyond Borders. E agora ela está fazendo a certificação do 7º ano. E o Eduardo, meu caçula, o Eduardo, ele, quando jovem, ele foi estudar na Austrália, ele e a Marcela, a namorada, e eles ficaram lá muitos anos. Ele não queria mais voltar, ele se apaixonou pela Austrália, ele morava em Perth, que é a parte oeste da Austrália, sol direto, onde o sol nunca se põe, e trabalhava, tinha moto, aí pegava o almoço, ia num monte, não sei aonde, almoçava lá de cima olhando o mar, descia, tomava banho e voltava para o trabalho, ia estudar. E é uma vida que ele amava, mas que a minha nora tinha razão, a Austrália é muito longe do Brasil. Demoraria 3 dias para chegar aqui praticamente, se houvesse algum problema comigo, com o Newton ou com a Teresa, que é a mãe dela. Então, eles voltaram da Austrália, o Eduardo ele fez administração de empresas e eles casaram na Austrália, mas quando eles estavam para voltar, eu e a Teresa fizemos o casamento religioso aqui, que é para a família, para os amigos, e foi muito bonito. Ele fez todas as certificações do Bovespa, que são importantes, certificações internacionais, e assumiu um cargo importante na mesa de investimento São Paulo do Banco Itaú. Mas o Eduardo, na verdade, aí nasceu a primeira filha deles, a Rebequinha, que hoje está com 6 anos, mas o Eduardo, depois da Austrália, ele nunca mais se adaptou em São Paulo. Ele tinha problemas de saúde, ele não se adaptou. Então, eles decidiram que iriam morar em Windermere, que é uma cidade muito próxima a Orlando, nos Estados Unidos, Flórida, que é uma cidade de interior, é tranquila, longe dos turistas, e longe em termos, mas longe. E ele está morando lá já há 4 anos. E lá nasceu a minha americaninha, minha netinha mais nova americaninha, a Natalie,
que também é a coisa mais linda. E a gente sempre vai passar o Natal lá com eles e é bastante gratificante. Então valeu a pena. Valeu, faria novamente tudo. Então, agora eu estou na dança. Agora estou dançando vários espetáculos, gosto bastante de filmes, estou nas artes, digamos assim. Esses são meus projetos. Continuar. Curtir as netas, né? Curtir as netas e o maridão, que ainda está trabalhando muito, o marido, mas não tem importância, ele está é o desenvolvimento dele.